Bom, pessoal, então vamos dar início agora à nossa segunda aula teórica de anatomia. Como nós já conversamos anteriormente na nossa primeira aula, o método de estudo que utilizaremos é a anatomia sistemática ou descritiva, que consiste em nós estudarmos de maneira isolada a estrutura macroscópica de cada sistema que compõe o corpo do animal, e nós também utilizaremos a anatomia comparada, onde nós iremos comparar as peculiaridades anatômicas entre as principais espécies de animais domésticos. Então, neste contexto, o enfoque dessa nossa segunda aula será a anatomia do sistema esquelético. Aqui eu faço uma observação com vocês. A anatomia do sistema esquelético é um assunto muito amplo, muito vasto, que envolve muita nomenclatura, muitos conceitos. Então, para possibilitar uma melhor organização do conteúdo e facilitar o estudo de vocês, nós vamos dividir essa aula de anatomia do sistema esquelético, na realidade, em 3 aulas. Essa primeira aula aqui vai ser a aula teórica 2A, posteriormente nós teremos a aula teórica 2B e a aula teórica 2C, sendo que cada uma dessas aulas será composta por vários vídeos. Bom, gente, então, antes de nós entrarmos no conteúdo dessa aula em si, eu vou apresentar um sumário para que vocês possam já ter uma noção do que nós iremos conversar ao longo dessa aula. Então, inicialmente, eu vou apresentar uma definição de conceitos, o que é osteologia, o que é o esqueleto. Depois, nós conversaremos sobre as principais funções do sistema esquelético, a composição química e histológica dos ossos. Aqui eu faço mais uma observação. Ao longo de toda a nossa disciplina de anatomia, eu não vou me ater única e exclusivamente à nomenclatura anatômica. Eu sempre estarei abordando em todos os sistemas aspectos fisiológicos, histológicos e citológicos implicados em cada um dos sistemas, porque o objetivo é possibilitar para vocês uma visão mais ampla de todos esses sistemas, tá ok? Obviamente, em alguns momentos, em todos os sistemas, eu também vou entrar no mérito da nomenclatura anatômica, mas não vou apresentar ela de maneira isolada. Ainda nessa aula, nós conversaremos sobre a classificação dos ossos, vou apresentar para vocês como que o esqueleto é dividido, onde nós temos esqueleto axial, apendicular e visceral, e depois, na nossa aula teórica 2B, eu vou apresentar a nomenclatura anatômica dos diferentes ossos que constituem esse esqueleto axial, ou seja, os ossos que constituem o crânio, coluna vertebral, externo e costelas. E na nossa aula teórica 2C, eu vou apresentar para vocês a nomenclatura anatômica dos diferentes ossos que constituem o esqueleto apendicular, ou seja, os ossos do membro torácico e pélvico. Sendo assim, gente, eu convido vocês para a gente explorar junto a estrutura macroscópica do sistema esquelético, assim como sua importância funcional nas principais espécies de animais domésticos. Então, bora lá! Neste contexto, então, o que é osteologia? Osteologia é o ramo da anatomia que, no seu sentido mais restrito, estuda os ossos, no seu sentido mais amplo, estuda o esqueleto. E o que é o esqueleto? O esqueleto não é apenas um conjunto de ossos, mas o esqueleto envolve os ossos e todas as estruturas que interconectam esses ossos, ou seja, cartilagens e ligamentos. E é essa estrutura, é o esqueleto como um todo, que confere ao corpo animal, ao corpo humano, formato, suporte, sustentação, proteção, rigidez. Então, se nós não tivéssemos o esqueleto, o nosso corpo, o corpo humano, o corpo animal, seria na realidade um amontoado de carne e pelo amorfo, Então, seria uma bola de carne amorfa, ou seja, sem forma definida. Então, é o esqueleto que confere o formato do nosso corpo, que sustenta o nosso corpo e que também confere proteção. Aí aqui, gente, nesse slide, eu apresento para vocês o esqueleto de diferentes espécies de animais. E vocês, obviamente, conseguem notar que existem peculiaridades anatômicas referente ao sistema esquelético dessas diferentes espécies.
Mas, apesar dessas peculiaridades, também existem semelhanças estruturais entre esses esqueletos. Então, notem que todos os animais vertebrados, eles têm o seu corpo estruturado ao redor de um eixo comum, que esse eixo é quem? É justamente a coluna vertebral. E essas peculiaridades, essas características específicas de cada uma dessas espécies que nós podemos visualizar nessa imagem refletem justamente as adaptações para os diferentes estilos de vida desses animais. Agora aqui vamos conversar um pouquinho a respeito do número de ossos que compõem o esqueleto de um indivíduo. Um mesmo indivíduo, desde o seu nascimento até o seu envelhecimento, apresenta o mesmo número de ossos? Ou melhor, reformulando a minha pergunta, o esqueleto de um mesmo indivíduo é composto pelo mesmo número de ossos, pela mesma quantidade de ossos, desde o seu nascimento até o seu envelhecimento? A resposta é não. Então, o número de ossos ele vai variar com o avançar da idade. Isso porque os ossos eles tendem à consolidação, à fusão, à ossificação. Um exemplo disso nós podemos citar a moleira no recém-nascido, que a gente comenta, né? Isso assim é um termo informal utilizado em especial para ser humano, que diz que o nenê, né, tem aquela região da moleira. O que é aquela moleira? O que acontece? Quando no recém-nascido nós temos, né, o crânio ele é constituído por diversos ossos que apresentam uma articulação fibrosa entre si. Então, entre os ossos que constituem o crânio, existe um tecido fibroso que conecta esses ossos. E no recém-nascido, esse espaço é um pouco maior, justamente para favorecer, facilitar no momento do parto, né, a expulsão do filhote, do filho pelo canal do parto. E daí, com o avançar da idade, esse tecido fibroso, ele tende a sofrer uma ossificação, possibilitando então uma consolidação, ou seja, uma fusão desses ossos, de modo que no indivíduo mais velho nós não conseguimos delimitar os diferentes ossos que constituem o crânio. E daí acaba que a gente acaba tendo que, por meio dessa fusão dos ossos, a gente tem a formação de um osso único. Por isso que o número de ossos com o avançar da idade tende a diminuir, por conta dessa fusão de ossos devido ao processo de ossificação, consolidação dessas áreas de articulação fibrosa, fibrocartilaginosa. Nós temos também uma variação do número de ossos de acordo com a espécie animal. Então, nós vimos que os animais vertebrados apresentam uma estrutura esquelética comum, porém ele também vai apresentar algumas peculiaridades e uma variação no número de ossos. Então aqui eu apresento, apenas por curiosidade, não há necessidade de decorar esses valores, só para vocês verem que existe variação entre espécies com relação ao número de ossos, ou seja, a quantidade de ossos que compõem o esqueleto. Agora eu vou apresentar para vocês as diferentes funções dos ossos. Então, qual que é a importância do osso no nosso organismo? Para que serve o esqueleto? Então, o osso ele vai ser responsável pela proteção de órgãos vitais, alguns ossos em específicos vão ter essa função. Nós já vimos anteriormente que é o esqueleto que confere suporte ao nosso corpo, assim como formato e rigidez. É através da conexão entre os ossos que também existe a possibilidade de alavanca, possibilitando assim a locomoção e outras atividades. Os ossos também servem como um armazenamento dinâmico de minerais, em especial cálcio e fósforo, e também o osso está implicado no processo de hematopoiese, que é a formação dos elementos que constituem o sangue, glóbulos brancos, glóbulos vermelhos e plaquetas. Então, a partir de agora, nós vamos discutir cada uma dessas funções. Então, com relação à proteção dos órgãos vitais, eu vou dar alguns exemplos de ossos implicados na proteção de órgãos vitais. Então, nós temos
O crânio, por exemplo, e a coluna vertebral protegendo justamente o nosso sistema nervoso central. Especificamente o crânio protegendo o encéfalo e a coluna vertebral protegendo a medula espinhal. Nós temos o gradil costal, né? O gradil costal ele é formado pelas costelas se articulando com o externo ventralmente e com as vértebras torácicas dorsalmente, e ele serve para proteger o pulmão e o coração. E além disso, entre as costelas nós temos musculatura que garante, né, ao animal ou ao ser humano a capacidade de inspiração e expiração, garantindo assim a absorção de oxigênio e a expulsão, né, de gás carbônico. E nós temos também os ossos da pelve, também chamado de osso coxal, que se articula ali com os ossos do membro pélvico, que é composto pelos ossos do ilho, isquio e pubis, e que também serve para proteger os órgãos do sistema urogenital e na fêmea, em especial, o sistema reprodutor. Nós citamos também anteriormente que os ossos também podem atuar como alavancas. Então, eles atuam como alavancas, porém não isoladamente. Então, os ossos, associados aos ligamentos, às cartilagens que formam as superfícies articulares, ou seja, os ossos associados às articulações e associados ao sistema muscular, permite ao animal ou ao ser humano movimentação. Então, possibilita locomoção, fuga, defesa, ataque, permite a apreensão de determinadas estruturas, né? Olha lá, garante a força de pegar e segurar, por exemplo, uma presa, tá ok? Então, os ossos possibilitam essas atividades, porém não de maneira isolada, em associação a outros sistemas, como o sistema articular e sistema muscular. Outro aspecto muito importante dos ossos, gente, é que ele atua como um armazenamento dinâmico de minerais. Então, ele serve para armazenar inúmeros minerais, mas em especial nós temos em maior proporção no osso o cálcio e o fósforo. Então, ele serve como se fosse uma reserva. E circulante no sangue também existe uma certa proporção de cálcio e fósforo, além de outros minerais. Então, conforme a necessidade do organismo, esse cálcio e fósforo ele pode ser retirado ou depositado nos ossos. Então, assim, a proporção de cálcio e fósforo sanguínea, ela deve ser sempre de 2:1. Sempre, então assim, na homeostase, na situação de equilíbrio corporal, a proporção cálcio e fósforo sempre deve ser 2:1. Qualquer alteração, seja uma falha na dieta, então seja uma falha de manejo nutricional que resulte no aumento do nível de fósforo, ou seja, por exemplo, uma falha de produção de vitamina D. Por quê? O que a vitamina D faz? A vitamina D ela pode ser absorvida pelo organismo por meio de ingestão, ou seja, através da dieta, ou também ela pode ser produzida pelo organismo através de exposição solar. Qual que é a importância da vitamina D, gente? Ela vai atuar a nível intestinal, aumentando a absorção de cálcio, e vai atuar também a nível renal, aumentando a reabsorção de cálcio, ou seja, fazendo com que aumente os níveis circulantes de cálcio. Então, se nós tivermos qualquer alteração na dieta que resulte no aumento da proporção de fósforo, ou se nós tivermos uma deficiência de vitamina D que resulte numa queda do nível sanguíneo de cálcio, vocês concordam que nós teremos uma alteração nessa proporção? Então, se começa a aumentar fósforo e cair cálcio, para restabelecer essa proporção, o organismo tem que lançar mão de alguma estratégia para manter sempre sua homeostase. Então, a paratireoide passa a produzir um hormônio chamado de paratormônio, que vai atuar lá nos ossos, numa célula específica dos ossos, chamado de osteoclasto, que nós vamos discutir mais adiante. E este osteoclasto começa a remover cálcio dos ossos e lançar cálcio para a corrente sanguínea para aumentar e manter a proporção cálcio-fósforo 2:1. Além disso, esse paratormônio vai estimular também a síntese dentro do próprio organismo de vitamina D para tentar possibilitar uma maior absorção de cálcio da dieta e uma reabsorção de cálcio a nível do sistema renal.
tudo com o intuito de manter, de restabelecer essa proporção 2:1. Qual que é a implicação disso? Se o osteoclasto começa a tirar muito cálcio do osso, vocês concordam comigo que esse osso ele começa a se enfraquecer, que esse osso vai começar a ficar poroso, que essa matriz óssea vai começar a ficar porosa? Então, se o osteoclasto começa a tirar cálcio do osso e jogar para a corrente sanguínea, esse tecido ósseo ele vai passar a ser substituído por um tecido fibroso e ele vai ficar deformado. Então, nesse caso, nós temos uma alteração patológica que nós chamamos de osteodistrofia fibrosa, que também é conhecida como cara inchada, que ocorre em ruminantes, por exemplo, onde existem deficiências nutricionais, e você vê justamente essa deformidade que ocorre em especial no crânio dos animais, justamente por conta dessa alteração, né, a nível fisiológico decorrente da alteração desse equilíbrio cálcio e fósforo. Então aí vocês conseguem ver, por esse exemplo que eu dei, a importância do osso como sendo fonte de minerais e também a importância do organismo sempre trabalhar em homeostase, ou seja, em equilíbrio. Aí no caso nós estamos falando do equilíbrio, da manutenção da proporção cálcio-fósforo 2:1. Então aqui, gente, nessa imagem, notem a imagem de um animal que está apresentando a osteodistrofia fibrosa, também conhecida como cara inchada, decorrente justamente dessa alteração, né, da proporção de cálcio-fósforo sanguínea 2:1. Então, o osso ele fica com um aspecto mais friável, mais mais frágil, digamos assim. Pode ocorrer dificuldade respiratória por conta de alterações, desvios no canal nasal. Esses animais podem apresentar dificuldade de mastigação, porque os alvéolos dentários também vão se tornando mais porosos, pode ocorrer perda de dente. Eles podem começar a apresentar claudicação, problemas na coluna. Fêmeas gestantes podem só permanecer em decúbito e após o parto, essa doença se torna ainda mais severa, porque daí ela vai perder ainda mais cálcio por meio da lactação. Então, estou apresentando para vocês as consequências dessa osteodistrofia fibrosa, ou também conhecida como cara inchada. Nós já também conversamos anteriormente a respeito da hematopoiese, que os ossos também estão implicados nesse evento. O que é hematopoiese? Corresponde ao processo de produção dos elementos que constituem o sangue. Então, é o processo de formação, de desenvolvimento, de produção de eritrócitos ou glóbulos vermelhos, leucócitos ou glóbulos brancos e plaquetas. Essa hematopoiese, ela ocorre a partir do processo de divisão e diferenciação de células-tronco que existem no tecido hematopoiético. Tecido hematopoiético, que também é conhecido como a medula óssea vermelha. Então, aonde que ocorre essa medula óssea vermelha nos ossos? Ela vai ocorrer na maioria dos ossos, em especial ossos longos dos animais jovens, indivíduos jovens, e com o avançar da idade, essa medula óssea vermelha ela vai ficar restrita a alguns ossos, como vértebra, como epífises de ossos longos, como fêmur, como úmero, externo, ossos da pelve. Então, com o avançar da idade, os ossos vão perdendo a medula óssea vermelha porque ela passa a ser substituída por tecido gorduroso, se transformando em medula óssea amarela. Nós discutiremos isso mais adiante, mas essa também é uma das implicações, uma das funções dos ossos. Então, considerando que a medula óssea vermelha encontra-se dentro dos ossos, os ossos estão automaticamente implicados nesse processo de síntese, de produção das células que constituem o sangue. Então, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas a partir de células-tronco que existem nessa medula óssea.
E com relação à composição química dos ossos, gente, como que os ossos são constituídos? Então ele é constituído por uma matéria inorgânica em sua maior proporção e uma matéria orgânica em sua menor proporção. Então, em torno de 67% de matéria inorgânica, representada pelos minerais, então, em especial cálcio, fósforo, mas também nós temos magnésio, entre outros, e mais ou menos em torno de 33% de matéria orgânica, representado pelo colágeno associado a proteínas, que constitui como se fosse um aspecto gelatinoso, digamos assim, ao osso. Então, por que existe a necessidade dessas duas matérias compondo os ossos? A matéria orgânica, ela vai conferir uma certa flexibilidade e elasticidade ao osso, enquanto que a matéria inorgânica vai conferir firmeza. O que acontece? A remoção, seja de matéria orgânica, seja de matéria inorgânica do osso, não vai modificar o formato do osso, mas vai modificar a sua estrutura. Em termos que, se nós removemos a matéria orgânica do osso, esse osso ele vai ficar friável, ou seja, ele vai ficar quebradiço. Agora, se nós removermos a matéria inorgânica do osso, ou seja, se ficar mais matéria orgânica, esse osso vai ficar mole, flexível. Então, a alteração da proporção dessas matérias não altera a forma do osso, mas altera o seu aspecto. Se nós tivermos mais matéria orgânica, menos inorgânica, o osso fica mais mole, flexível. Se nós tivermos mais matéria orgânica e menos matéria, se nós tivermos mais matéria inorgânica e menos matéria orgânica, esse osso vai ficar mais quebradiço. É o que acontece, por exemplo, naquela experiência quando nós colocamos o osso de galinha num copo com Coca-Cola. A Coca-Cola faz o quê? Ela descalcifica o osso, ela remove a matéria inorgânica do osso. Então, aumenta a proporção de matéria orgânica. Consequentemente, o osso fica com aquele aspecto mais flexível e elástico.